Graça e paz, querido. Amém? Vamos ficar de pé. Você que está aqui na casa do Senhor. Amém? Que bom que você veio. Você que tem nos acompanhado aí pelas redes. Muito boa noite. Que a graça do Senhor te alcance onde você estiver. Que a presença do Senhor possa ser sobre a sua vida de uma forma extraordinária e tremenda. Hoje nós vamos viver uma experiência nova com o Senhor neste lugar. E eu quero desafiar você a, diante do Senhor, entregar o seu melhor, o melhor louvor, sua melhor adoração, sua melhor gratidão diante do Senhor. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor, Ele move no nosso meio. Amém, Pai? Nós queremos render a Ti graça. Nós queremos diante do Senhor entregar o perfeito louvor que suba a Ti como incenso suave, e que nessa noite o Senhor encontre aqui nessa casa, o Senhor encontre por meio de canções, por meio de louvor, Senhor, espaço para mover e para agir na nossa vida. Nós celebramos o Teu nome, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa hoje fazer o que bem entender sobre as nossas vidas. Se você pode, dar um aplauso bem forte ao Senhor e vamos celebrar. Aleluia! Uhul! Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor.
brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Cante, igreja, ao Senhor. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar. Quero te ver, eu quero te ver, Quero te ver. quero te ver, Quero te ver. eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, Brilhando a luz da tua glória. derrame seu amor e poder, Pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Oh, 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 oh. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amado, tá um calor aqui. Meu Deus. Já dá para tirar os casacos já. Amém. Na presença do Senhor não tem frio não. A tristeza e o frio tem que cair fora. Amém. Amém. Feche seus olhos. Vamos adorar a Jesus. Essa presença que é verdade neste lugar. Essa presença que é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Nós viemos por causa dEle. Nós estamos aqui porque nós amamos Ele. E tudo que nós queremos nessa noite é, em devoção, entregar diante dEle um culto perfeito e racional. Amém? E você pode aí no seu lugar, onde você estiver, adorar Jesus.
Convidar Jesus a se fazer presente nesse ambiente que nós estamos construindo de adoração a Ele. Sabe, querido, enquanto nós adoramos o Senhor, Ele se fortalece neste lugar. À medida em que nós adoramos Jesus, Ele se fortalece no ambiente que nós estamos. E não tem batalha, não tem guerra, não tem situação que Jesus não vença. Porque Ele é vitorioso. E nele nós podemos ser mais que vencedores, amém? Então feche os seus olhos e adore Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalecer, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é o teu nome, Jesus, imutável. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso
Glorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome. Há poder em teu nome, Jesus. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão Impetuoso, poderoso és, grandioso é este nome que vem aos céus. nós proclamamos, poderoso és, grandioso É o seu nome. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar. Seja curado. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder. Seja liberto pra curar, libertar. há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, Pra curar, libertar. há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar. Seja livre. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar. Seja livre. No nome dele. Libertar, há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Eu sou livre. Seja livre, seja livre. Cadeias se dissipam em teu nome. Fomos enxertados em ti, Jesus.
Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é o teu nome, Yeshua. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todo peso. Liberta-nos, Senhor. Olhamos para você e dizemos: há poder no teu nome pra curar, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Pra curar, me libertar de todo medo, de toda dor, de toda angústia. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar onde dói. Há poder em teu nome, Jesus. Liberta-nos, Senhor, de todo medo, de toda dor, de toda dúvida. Liberta-nos, Senhor, de toda angústia e incerteza. Faz-nos pisar, acreditar em tua palavra. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Não vou temer, não vou temer nas notícias. Cremos em ti, Senhor, em teu amor. Não vamos temer nas notícias. Cremos em ti, em teu amor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim estás. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, Na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
Aleluia. Celebre aquele que está com seu trono acima de todos os tronos. Aquele que julga sobre as nações. Aquele que era, que é e há de vir. O Senhor Todo-Poderoso, que é digno de honra, glória, júbilo e exaltação pelos séculos dos séculos. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Você que está aqui na igreja, sente, fique à vontade. Ah, que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom podermos ter essa oportunidade de cantarmos, de dizermos que Ele é vitorioso, que Ele está acima de todas as circunstâncias. Obrigado. Você que nos assiste na sua casa também, saiba que Ele é vitorioso e te chamou também para ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor por aquele que nos amou, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, e que com certeza tem um projeto sobrenatural para a tua vida e para o teu coração. Aleluia, louvado para sempre seja o nome do Senhor. Estamos encerrando mais um mês, metade do ano já foi embora, né? A gente menos percebe, já foi. E todo mês nós temos aqui uma proclamação, além da nossa proclamação anual. Nós estamos no ano da sabedoria, ano de adquirirmos conhecimento, sabedoria da parte de Deus, da palavra que vem do céu. Todos os meses nós temos um versículo também que tem uma instrução, um direcionamento para as nossas vidas. E diante disso, eu quero trazer uma palavra inicial. Alguns dias Deus vem ministrando muito forte no meu coração para nós entendermos algo muito importante que infelizmente está dominando essa nação e também o coração de muitos filhos e filhas de Deus. Um espírito maligno chamado medo. Sim, porque a Bíblia deixa muito claro que medo não é tão somente um sentimento. Nós, no dia a dia, pensamos que medo, um ato de medo, é tão somente um sentimento. E existe até muitos conceitos filosóficos, científicos, para falar sobre medo, poético. Mas pela Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. E diante disso a gente vai entender, e eu quero começar uma palavra hoje, e para ela não ficar muito extensa, nós vamos estar ministrando em 2 domingos hoje, e no próximo domingo, o qual estaremos na ceia do Senhor, e vamos estar entendendo sobre esse espírito maligno e como não ser dominado por ele, como sermos libertos dele, e inicialmente hoje, vermos qual foi a posição que o Senhor nos chamou para nós não sermos alcançados por esse espírito maligno do medo. Mais uma vez eu digo, não convém que tenhamos um medo que nos paralise, que nos atemorize no fato de nós deixarmos de crermos em Deus e a sua palavra e começarmos a ser movidos por outras circunstâncias. Diante disso, não é à toa que a proclamação para este mês de julho, e é por isso que eu quero já começar neste último domingo, para nós ingressarmos no próximo mês, que esse mês nós vamos entrar na metade agora do final desse ano, quebrando toda a armadilha, tirando todas as correntes desse espírito de medo, em nome de Jesus. Porque nesses próximos 6 meses, tudo aquilo que você perdeu, aprisionado pelo medo, Deus vai restituir na sua vida, em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra, meu irmão? Sua casa também, tome posse disso em nome de Jesus. E eu quero começar hoje ministrando com o tema, pare de gemer como escravo. Qual é o tema? Pare de gemer como escravo. E como nós sempre temos como uma marca aqui na igreja, que dizemos quem se adianta governa, eu quero usar justamente o texto que será a nossa proclamação do próximo mês, do mês de julho, que está em Romanos capítulo 8 e o versículo 15.
Romanos 8,15 é justamente a proclamação que nós temos para o próximo mês que vem aí, daqui a uns 3 dias, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Amém, queridos? Porque não recebeste o espírito de escravidão. Veja que escravidão também, o sentimento de escravidão, e nós vamos entender o que é isso durante a palavra, também é um espírito maligno. Para viver de mais uma vez, outrora, como era antigamente, atemorizado. Mas você, querido, desde que encontrou Jesus, você recebeu o espírito de adoção, baseado pelo que você a partir de então pode chamar Deus de Abba, Pai. A palavra Abba, ela vem de um termo aramaico que significa pai. E quando o termo fala Abba, Pai, você está trazendo para uma forma carinhosa. É como nós chamamos no português papai. É como se você direciona para o seu pai de uma forma carinhosa. Porque quando você direciona-se para o seu pai de uma forma mais formal, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais, vamos dizer assim, normal, você chama apenas de pai. Pai, principalmente quando está chamando a sua atenção, mas pai. Agora, quando você tem intimidade, quando você é o Inder do papai, essa expressão, o pessoal na internet vai navegar, né? É só para os íntimos, né? Quando você tem intimidade, aí você já dobra o velho, como é que você faz? Você chama de pai? Você diz o quê? Papai. Papai. Chega derrete. Então, você tem mais intimidade. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus tirou de nós um espírito de escravidão e colocou em nós um espírito de adoção, pelo qual nós podemos ter intimidade com Deus, ao ponto de chegar com Deus e dizer, papai. E vai ter gente que vai ficar assim, ixi. Falando nisso, eu quero deixar aqui de antemão, que a partir de agora eu também tenho um canal no YouTube, e o canal chama-se Verdade para os Religiosos Pirarem. Então, quero convidar você que nos assiste, você que está aqui, para assistir os vídeos. São vídeos curtos, de no máximo 3 minutos, que nós vamos colocar lá, 1, 2, 3 minutos. Toda semana nós vamos colocar um vídeo. E o primeiro que eu coloquei lá, o tema normalmente vai ser bem polêmico, mas qual é o objetivo? Causar polêmica? Claro que não, é quebrar conceitos religiosos que afastam as pessoas de Deus, que coloca bloqueio das pessoas não se aproximar de Deus e bloqueio nas pessoas para não se sentir digna de receber aquilo que Deus prometeu. O objetivo é esse, é quebrar esses conceitos religiosos que tiram direitos das pessoas se aproximarem e receber o que Deus já liberou para elas. Esse é o objetivo. Não é causar polêmica, discutir, ao ponto que se alguém quiser xingar lá, pode ter certeza que eu não irei nem responder. Então, o primeiro tema que eu coloquei lá foi: bênçãos não se multiplicam na mão de Deus. Aí alguém vai logo dizer, Santa Teresia, Batman, veja lá os 3 minutos e você vai ver que eu estou certo. Tem outro lugar para bênçãos se multiplicar. Não é na mão de Deus que bênçãos se multiplicam, ok? Então, você vai ver por lá. Para outros religiosos, ouvir uma expressão como essa aqui, eu posso até colocar lá no canal, né? Que falta de respeito essa, de você chegar com Deus soberano lá no seu trono e tudo mais, e chegar com ele e dizer assim, papai, vai dizer assim, está excluído, está expulso, está de gancho. Como é que fala um negócio desse para Deus? Só é ler Bíblia que é liberto.
Amém? Eu quero ler esse mesmo texto em outras traduções da Bíblia. Eu gosto de ler em várias traduções para amplificar o nosso conhecimento. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Uma terceira versão ainda diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Olha essa versão, ele diz assim: porque vocês não receberam um espírito para se tornar de novo escravos amedrontados. Quer dizer o quê? Um dia era escravo amedrontado, você agora recebeu o Espírito de Deus, não para voltar a ser um escravo amedrontado, mas você recebeu o Espírito de Deus para agora ser adotado como filho, e nessa condição de adotado como filho, você se dirigir para Deus dizendo: Abba, Pai, papai. E eu vou ler em mais uma versão que diz assim, essa é uma linguagem mais atualizada, diz assim: vocês não devem se tornar relapsos, caindo na velha atitude escravizante de medo. Vocês foram admitidos no círculo da família de Deus e podem dizer do fundo do coração: Pai, meu Pai. Gostei dessa versão, bem atualizada, bem. Só faltou colocar Pai, meu papai, para ficar bem legal. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, inicialmente, era o seguinte: antes de você aceitar Jesus, você vivia debaixo de um espírito de escravidão. Na hora que você encontrou Jesus, Ele colocou dentro de você o seu espírito, para você sair do estado de escravidão e entrar agora no estado de filho. E a grande preocupação deles é o seguinte: existe uma luta espiritual, do qual Satanás quer empurrar você de volta para o espírito de escravidão. Mesmo você estando na presença de Deus, mesmo você conhecendo a Deus, o inimigo não se importa de você dizer que é crente, de dizer que conhece Jesus, de dizer que é cristão, que congrega, que frequenta uma igreja. Ele quer tão somente, sorretariamente, colocar você, empurrar você de volta para o espírito de escravidão. Porque o que domina o espírito de escravidão é o espírito do medo. O que o apóstolo Paulo está querendo nos lembrar é que quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito de Deus para sair daquela escravidão e agora se tornar filho. Porque o filho, quando ele entra na presença do pai, ele não tem medo. Ele chega e diz: pai, papai, oi pai. Ele tem liberdade, intimidade. Agora, quando um escravo entra na presença do seu senhor, ele pode chegar aí: oi pai, tudo bem, beleza, oi. É assim que ele chega? Como é que um escravo chega na frente do seu senhor? Tremendo de medo. Senhor, por gentileza, o senhor me perdoa. Ele já chega pedindo perdão. E tem muitas vezes que nós aprendemos a orar assim. Já entra na presença de Deus pedindo perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão, não sei o quê. Por quê? Porque está vivendo com o espírito de escravidão. Ah, pastor, mas a gente peca todo dia, tem que entrar na presença de Deus e pedir perdão. Se tem mente de escravo, continue. Agora, quem tem mente de filho, começa diferente. Já entra pedindo perdão, já entra com medo, porque ele está vendo que o Senhor, é Deus, é soberano, é assim. Mas ele vê Deus numa posição que, o problema não é a posição que Deus está, é a posição que ele se vê. E ele se vê com espírito de escravidão, com medo. Senhor, perdoa, posso falar com o Senhor? Será que o Senhor vai me ouvir? E ele já entra com medo.
O apóstolo Paulo está dizendo, isso não é vida de quem já recebeu Jesus. Vida de quem recebeu Jesus, ele entra na posição de filho. Ele já chega e diz assim, pai. Ele já entra diferente. Por mais que ele tenha errado, pecado, diz assim, pai, eu sei que eu pequei, que não filho pródigo, contra o céu, contra ti, eu não sou digno nem ser chamado filho. Mas ele sabe que ele pode falar. Ele sabe que ele pode se direcionar como pai. Ele não precisa entrar pedindo perdão. Não é à toa, como foi que Jesus nos ensinou a orar? Qual foi a primeira palavra da oração que Jesus nos ensinou a orar? Pai, Pai nosso. Ele não nos ensinou uma oração de escravo, Senhor nosso. Ele nos ensinou a orar como filhos, Pai nosso, que estás no céu. Quando ele, primeira coisa, elogia teu pai. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua... Enche a bola do pai primeiro. Olha, Jesus dando toda a dica, gente. E a gente fazendo tudo errado, com medo. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra do jeito que é no céu. Aí, depois que você já deu a sacudida no coroa, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí é que você vai pedir perdão. Velho, perdoe nossas ofensas. Porque eu já perdoei o camarada lá, viu? Então, já posso ser perdoado pelo Senhor também. Não pisando aí na bola, mas perdoe aí, viu? Livra do mal, viu? Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Ele deixa bem no meio da oração a notícia ruim. Você já percebeu? Ele começa exaltando, dá notícia ruim, depois ele faz outro elogio. Porque teu o poder, a glória, a soberania, pelos séculos dos séculos, amém. Escravo ora assim? Escravo pode fazer isso até por repetição, mas não faz de coração. Ele já entra dizendo, Senhor, meu Deus, vem na tua presença pedir perdão, porque eu sou falho, humano, a carne é fraca, não sei o quê. Ele já chega cheio de culpa, com medo. Por quê? Porque mesmo encontrando o Espírito Santo, ele está vivendo um espírito de escravidão, dominado pelo medo. Quando ele se apresenta diante de Deus, ele já se apresenta pensando em ser punido. E é justamente isso que está dominando muita gente, que inclusive se afasta de Deus com medo. Se afasta da presença de Deus com medo, se afasta da casa de Deus por medo. Enquanto que o Senhor disse assim, vocês estão vivendo como escravos, movidos pelo medo, pelo espírito do medo, porque vocês ainda não descobriram que vocês têm o espírito de adoção, de filho. A palavra de Deus, querido, esse mês, Ele quer que nós busquemos intimidade como filho, para parar de gemer como escravo. Veja bem, o nosso desafio neste mês de julho é buscar intimidade como filho para parar de gemer como escravo. Qual é o seu desafio para esse mês de julho, meu irmão? Você vai, esse mês eu quero desafiar você que está aí nos ouvindo na sua casa, buscar a Deus esse mês de julho como um exercício em todas as suas orações, em todas as suas súplicas, na forma que você fala com Deus, buscar intimidade com Deus como filho, para parar de gemer como escravo. Quem aqui já contou uma piada para o seu pai? Ninguém? Ah, pensei que era só eu. Meu pai era ruim até para entender a piada. A gente ia contar e explicar depois. Mas contava. Então, meu irmão, conta piada para Deus também. Ah, pastor, uma piada que eu contava para meu pai não dá para contar para Deus. Então, não dá para contar para o seu pai também. Tem que falar com Deus, querido, claramente, abertamente. Na boa. Então, tem que buscar intimidade.
Tem que mudar até o linguajar, meu irmão, para falar com Deus. Falar com o Pai. Veja o direcionamento na postura. Olha, postura, linguagem, principalmente a sua posição. Pois aqui, querido, nós vemos que existem duas regências latentes. Quantas? Duas. Um espírito de escravidão e um espírito de adoção. Quais são as duas? Espírito de escravidão e espírito de adoção. Esse mês é para você escolher qual espírito você quer governando a sua vida. Um espírito de escravidão ou um espírito de adoção. E aí você vai ter que tomar uma postura. E tem que começar a decidir hoje. Andar como filho. Receber esse espírito na sua vida. Ser guiado pelo Espírito de Deus para não andar gemendo como escravo. Porque escravo, ele vive gemendo e reclamando. Por quê? Porque escravo não tem sonho, escravo não tem amanhã, escravo não tem horizonte, escravo não tem direito. Então a única coisa que ele faz é reclamar. Porque a vida não acaba logo, porque não morre logo, porque não acaba logo esse sofrimento, porque isso, ele só geme, só reclama. Tem algum escravo aí para dizer amém? Tá bem que não tem. E aí, tem? Filho não. Filho, a coisa está apertando, ele ainda faz piada. Faz graça. Se é o escravo, ele chega em casa, está lá o arroz com ovo. Ele diz assim, mas é todo dia a mesma coisa. Essa desgraça, não sei o quê. Ele reclama. Quando é filho, o que é que ele faz? Ele pega o arroz com ovo, começa a rodar assim na mesa, diz assim, lá vai o disco voador, e joga tudo para dentro. Porque o papo é outro, meu irmão. Não vive no espírito de escravidão. Mas é diferente. Nós somos filhos por adoção. Então Jesus compartilhou o seu Abba, o seu Pai conosco, para nos tirar da escravidão. Somos filhos por adoção, porém herdeiros junto com Cristo. Cristo nos adotou. Amém, querido? Deus nos adotou junto com Cristo. Jesus veio na terra, quando ele olhou do céu, não viu um justo que é na terra, ele viu que todos estavam na escravidão. E ele olhou e disse assim, caramba, por que esse povo é escravo? Aí a pessoa diz assim, porque ele não tinha pai. O povo lá não tem pai, por isso que eles são escravos. Poxa, eu tenho um pai aqui tão bacana, maravilhoso. Não é justo isso. Ele desceu aqui na terra e disse assim, olha gente, se vocês quiserem, eu divido meu pai com vocês. Vocês querem? Eu quero. Então tá bom, bora. O Espírito está em mim, vai chegar em vocês. E aí nós vamos ser irmão, bora. E nos levou, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele veio compartilhar o Abba conosco. Mas tem gente, querido, que mesmo assim quer continuar com esse espírito de escravidão. A paternidade ativa em nós os códigos de herança espiritual, tá? E esses códigos têm poder de manifestar em nós naturezas próprias que não estavam em nossos pais. Quando nós nascemos, nós herdamos códigos genéticos dos nossos pais. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a herdar códigos espirituais nas nossas vidas, que não vieram dos nossos pais materiais, mas vieram de Deus. Você começou a ter dons espirituais que os seus pais da terra não tinham. Por quê? Porque veio pela adoção de Cristo na sua vida. Você começou a ter comportamentos morais que os seus pais não tinham, porque veio junto com essa adoção. Você começou agora a ter comportamentos de fruto do Espírito na sua vida que os seus pais não tinham, porque veio também junto com essa adoção. Você começou a ter sonhos, propósitos de vida que os seus pais não tinham, por quê? Porque veio agora nesse código genético espiritual na sua vida, pela adoção. É isso que a gente precisa entender, e que precisamos ativar eles nas nossas vidas, querido. Habilidades e dons vindo do Pai, e entre eles, preste bem atenção, uma das principais qualidades
dos códigos espirituais que nós herdamos quando recebemos Cristo e nos tornamos filho do Abba é ter capacidade para suportar pressões. Porque Jesus veio e provou isso na terra, que é possível. Porque Ele passou isso como um homem. Quando eu e você não temos Cristo, e estamos na qualidade de escravo, qualquer pressão, nós olhamos logo e achamos que a melhor forma de acabar logo com o sofrimento, acabar com a pressão é qual? A morte. Mas quando eu e você recebemos o Espírito de adoção, o Espírito de vida, que recebemos esses códigos espirituais nas nossas vidas, quando nós passamos pressões, nós olhamos que nem Cristo. Vai passar, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Tem um propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou filho, eu amo, Ele me ama, então vai cooperar. Até o que é ruim vai cooperar. Esse código eu recebi de onde? Do Espírito de Deus que veio habitar na minha vida. E nós precisamos colocar isso em prática, meu irmão, senão nós vamos voltar a ser escravos. Alguém me entende? Está difícil de absorver essa palavra? É isso que nós precisamos entender. Meu irmão, não tem muro. Ou você cai na regência da escravidão, ou na regência da adoção. Hoje é essencial nós fazermos uma escolha de vida. Adoção ou escravidão. Não tem outro caminho, não tem outro meio termo. O apóstolo Paulo está nos convidando a assumirmos uma posição que herdamos. Em vez de ficarmos sofrendo e gemendo. Ou assumimos a posição que herdamos, ou ficamos gemendo. Pensa comigo. Digamos que você foi herdado, foi adotado de uma localidade muito pobre, passando muita necessidade. Vem uma família, te adota, te leva para uma outra região, para um outro ambiente, para um outro estilo de vida, te coloca nas melhores escolas, te dá a melhor instrução, te dá ensinos com professores particulares, comida, conforto, luxo e tudo mais. Quer dizer, começa a te dar um novo perfil, uma nova educação para você. Aí você começa a ter direito a um novo padrão de vida. Por quê? Porque você foi adotado. Inclusive, você vai ser herdeiro de todas aquelas riquezas. Aí o indivíduo, em vez de assumir aquela posição, ele fica gemendo. O tempo todo lembrando. Ah, mas eu passei fome quando era criança. Eu comia bolacha de barro. Ô, cabeção, mas hoje você tem o que você quiser comer. Ah, pastor, mas o senhor está sendo duro de coração. E quem ficou lá? Ok, então ele pega, faz uma associação, faz uma ONG, faz o quê? Pega parte da mesada dele, parte do recurso dele e ajuda. Agora não dá para ele ficar chorando, sofrendo e reclamando, porque um dia ele viveu ali. Pelo contrário, ele tem que ser grato. Pegar aquele casal, abraçar, beijar todo dia e dizer: ah, pai, mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque vocês me deram uma vida que, se eu estivesse lá, nunca teria. E é o que nós precisamos entender e fazer com Deus. Porque quando nós estávamos na lama do pecado, querido, que opções nós tínhamos? Que futuro nós tínhamos? Mas o Senhor veio e nos resgatou. E agora, em vez de ficarmos agarrados com o Senhor, todo dia agradecendo, pulando no colo, beijando e agradecendo, louvando, nós ficamos voltando lá na escravidão e ficamos gemendo. Ah, porque o meu pai nunca fez, minha mãe nunca fez, não sei o quê, e gemendo, reclamando da vida, reclamando. Pare de gemer como escravo. O Senhor já te adotou para começar de dentro para fora uma transformação. Mas se não mudar dentro, meu irmão, como é que Deus vai transformar fora?
Precisa haver essa transformação. Por mais que o passado seja a matéria-prima para nos construir, o barro nos moldou. O apelo aqui hoje, meu irmão, é claro: clame como filho e não gema como escravo. Porque quando você era escravo, você até na hora de pedir comida, você ia lá e dizia assim: me dá alguma coisa, por favor, pode ser a sobra. Agora como filho não, você tem a opção de dizer: o que é que tem para comer hoje? E tem filho bardoso que diz assim: isso aqui eu não quero, eu quero aquilo. Tem opções. Mas tem gente que ainda está com a mente de escravo, reclamando, porque não entendeu essa preciosidade que existe nos dias de hoje. Querido, não se refere à condição externa, mas o espírito que me move, que move você, não é de escravidão, mas o espírito é de filho, meu irmão. Em nome de Jesus. Então comece a fazer ato profético na sua vida. Põe as suas duas mãos na cabeça e declare: eu não sou mais escravo. Agora faz de conta que tu é crente de verdade e proclama: eu não sou mais escravo. Em nome de Jesus. Nessa declaração, o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar o estado de espírito que permanece o escravo, e o estado de espírito permanece alguém que foi adotado. O resultado do primeiro, ele é regido pelo, já falei, pelo medo. Diga comigo: o escravo é regido pelo medo. Diga: o escravo é regido pelo medo. Para guardar, o escravo é regido pelo medo. A prova maior é, se tiver num grupo 10 escravos, todos grandes e fortes, e o dono deles foi um garoto de 14 anos, magrelo, chega lá e diz assim: ei, o que é que vocês estão fazendo aí sentado? Vamos pensar racionalmente. 10 homens fortes, pegar um garoto magrelo de 14 anos, não sobra nem ossinho para palitar o dente, meu irmão. Agora, por que é que aqueles 10 homens fortes se levantam e obedecem um menino de 14 anos, magrelo, que está gritando com eles e dando ordem neles? O que é que move? O medo. O medo. Porque ele sabe que aquele menino tem poder e autoridade para mandar alguém punir eles. Que pode mandar alguém fazer algum castigo com eles. Que pode fazer alguém prender eles. E até tirar a vida deles. Então o que move é o medo. Se aquele menino chegar e dizer assim: hoje vocês não vão comer, vão trabalhar com fome, eles cruzam o braço e dizem assim: nós não vamos trabalhar? Não, eles vão trabalhar. Movido pelo quê? Pela força que eles têm? Não, movido pelo medo. E nós não podemos ter, querido, uma vida movida pelo medo. Esses dias nós estamos vivendo uma realidade dentro do nosso país que as pessoas estão sendo movidas pelo medo. As pessoas estão ficando nas suas casas por quê? Por causa do medo da mídia. A mídia está escravizando as pessoas através do medo. Mentindo e colocando medo na cabeça das pessoas. Escravizando de todas as formas. E um dos maiores motivos que consegue colocar o medo na cabeça das pessoas é a falta de conhecimento. Nós estamos numa pandemia? Estamos. Como é que o vírus é passado? Você já parou para pensar? Através de gotejamento, querido. O vírus ele não fica voando no ar. Ele não tem asinha, ele não é borboleta. Ele não é pozinho mágico do reino mágico lá do Piripimpim. Ele não é borboletinha do mundo lá do sininho. Ele passa por gotejamento. Gotejamento. Então alguém tem que falar, alguém tem que espirrar, alguém tem que fazer alguma coisa para sair gotículas.
que caia em alguma superfície ou espirre em você para você ser contaminado. Então tem que usar máscara? Tem, para quê? Para barrar o gotejamento, principalmente em ambientes fechados. Agora, meu irmão, num ambiente aberto, você está sozinho numa praça, num parque, num ambiente aberto, você vai colocar uma máscara. Para quê? Ah, porque a mídia falou, porque o medo está mandando em você, por falta de conhecimento. Você vai fazer uma atividade esportiva num lugar aberto, botando uma máscara, estando só você. Você vai pegar e respirar o gás carbônico que você ia jogar para fora. Tu está te matando. Por falta de conhecimento. E por que é que eu estou me fazendo esse mal? Porque os endemoninhados da mídia enfiaram esse medo no espírito do indivíduo e ele está fazendo mal para ele por causa do medo. Porque está vivendo um espírito de escravidão. Enquanto que ele poderia ter um espírito de livre. De livre. Uns dias atrás eu pedi oração aqui por um dos grandes líderes dessa nação do Evangelho. Estava entubado domingo. As igrejas do Brasil inteiro oraram. Segunda-feira ele teve alta e foi para casa, meu irmão. Por que isso? Isso é poder da fé. Isso é poder da igreja, poder da oração. É gente que não vive debaixo do medo. Mas tem gente, querido, que contrai a enfermidade e morre dentro de casa. Por quê? Por causa do medo. Quem tem medo tem espírito de escravidão na sua vida. Quem tem medo não experimentou o amor de Deus, pois o verdadeiro amor de Deus lança fora todo espírito do medo. Quem tem medo ainda não assumiu o seu papel de filho, de adotado por Deus. Porque quem recebe o espírito de adoção não vive debaixo do espírito de escravidão e de medo. Então eu preciso, sim, me preparar, eu preciso ter as minhas proteções, preciso. Mas em primeiro lugar eu preciso confiar no meu Pai e não no medo. Amém? Mas hoje as pessoas acreditam mais no medo. Elas acreditam que na casa do Pai, que é o lugar que a Bíblia diz que o Senhor ordena bênção e vida, se ela vier, ela vai ser contaminada e vai morrer. Por quê? Porque a mídia colocou o medo. As igrejas são lugar que contaminam, lugar que tem aglomeração, que contaminam. Temos 1 ano e meio de pandemia. Quais são os relatos, quais são os estudos científicos, quais são os números que provam de contaminação de pessoas dentro de igrejas? Alguém sabe? Existem? Não existem. Mas tentam impor o medo para ter um argumento para fechar a igreja de Jesus. E o pior é que a maioria dos cristãos, movido pelo medo, não está certo. Querido, não é que ele esteja certo, é você que é escravo. É você que é escravo. Quando você tem espírito de filho, do Abba, Pai, você sabe que quem governa a tua vida é o Senhor. E quando o Senhor Jesus, o teu Pai, governa, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Pode jogar na cova de leões, que o Senhor manda seu anjo para fazer leão jejuar. Pode você entrar onde for, que o Senhor faz uma cerca ao teu redor, muros de fogo, como diz o profeta, e nada vai te alcançar. Por quê? Nós não nascemos para carregar um espírito de medo, mas temos o resultado de sermos dirigidos por Deus. Então, o resultado primeiro é o espírito do medo. O segundo, nos dá a capacidade de orar e dirigir-nos a Deus como Pai. Então, preste bem atenção. Se você, eu disse para você que você tem uma escolha para fazer hoje: espírito de escravidão ou espírito de adoção. O primeiro, o que é que te dá? O espírito de escravidão dá o que para você? Medo. O segundo, o espírito de adoção, te dá capacidade
de você entrar na presença do Pai e ter relacionamento de intimidade com Ele. O que é que você vai querer? O que é que você vai querer, meu irmão? Escravidão ou adoção? Por isso que eu estou desafiando você, esse mês, começar a colocar isso em prática. Não sair daqui ouvindo só uma palavra, mas com um exercício de prática. Sair do medo e entrar para a adoção. Porque o amor lança fora todo medo. O termo adoção significa ser aceito na família como um adulto. É ser aceito numa família como alguém que tem todos os direitos de uma pessoa adulta. Todos os seus direitos civis. Quando chegamos a Deus, passamos a fazer parte de sua família pelo novo nascimento. Por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Nós nascemos agora para a família de Deus, nós fomos adotados. No instante que nascemos para a família de Deus, Ele nos adota e nos confere a posição de um filho adulto. Veja bem, você foi resgatado, aceitou Jesus, agora você entrou, Deus não te trata como criança, Ele te trata como adulto. Ou seja, quando você é criança, você tem limite para conversar com seu pai. Você tem limite para falar com ele. Você tem limite para dialogar com ele. Você tem limite para pedir. Quando você chega numa fase adulta, você conversa com o seu pai com respeito, obviamente, mas no mesmo nível, meu irmão. Sim ou não? Você negocia com ele. Faz sociedade com ele. Estou certo ou errado? Sim ou não, gente? Você negocia, você faz sociedade com ele. Você pode ter um papo no mesmo nível. Por isso que Deus te recebe como adulto. Por quê? Porque Ele quer relacionamento no mesmo nível. Ele não quer ficar a vida toda atrás de você como uma criança dizendo, não faz isso, não faz aquilo, presta atenção. Não, Ele quer que você cresça, tenha maturidade, chegue à altura de varão perfeito. Para quê? Para ter diálogo, relacionamento de gente madura. E gente madura não precisa viver de medo. Não precisa. Porque já aprendeu a caminhar. Porque um bebê, querido, não sabe andar, não sabe falar, não sabe tomar decisão, não sabe usar os bens da família. Mas o adulto sabe. Quando você é criança, você quer de todo jeito dirigir o carro do pai. O pai até coloca você sentadinho no volante, coloca sentado na perna, faz fotinho, mas deixa você dirigir? Se deixar, ele é doido e criminoso. As duas coisas. Mas quando você fica adulto, ele ainda senta no banco do carão e diz assim, dirige aí, que agora eu vou andar de motorista particular. Não é assim? Porque agora você é adulto, cara. É assim que Deus quer relacionar com a gente. É dessa forma. Já temos a posição de filho, porém precisamos mostrar através do nosso caráter a obra de Cristo. Não é o que você tem, é o quanto disso você tem. Não é o que você já tem. Eu sou filho de Deus. O que conta é o quanto que você tem de filho de Deus. O quanto que você tem dessa herança. O quanto que você já recebeu e vive desse espírito de adoção é que vale. Porque não adianta, querido, eu dizer que eu sou filho de Deus, mas eu não uso os atributos, eu não uso essa capacidade, vem a pressão. Se eu sou filho de Deus, e a principal característica, o principal caractere dessa adoção é suportar a pressão, não adianta eu dizer que eu sou filho de Deus e na pressão eu corro lá para a condição de escrava, eu quero morrer, quero desistir. Ora, vai criar vergonha na cara, antes que eu me esqueça. Se ofendeu? Vai criar vergonha na cara antes que eu me esqueça. Você tem que pegar e tomar posse do que você tem como filho. Não está aguentando, está suportando? Pede socorro, pai, socorro. Quando você está passando dificuldade e tal, que você corre com o pai, com a mãe, pede socorro, o que é que eles fazem? Hein, gente? Eles te socorrem. E quando o escravo está lá e ele pede socorro para o seu senhor, o que é que faz? Capaz de meter o pé nele. Ainda bate nele. Então, se você ficar lá na vida reclamando, com o espírito, gemendo como escravo, não vai resolver, ainda vai apanhar mais. Agora, se você tomar a posição de filho, em vez de gemer, clamar ao pai, ele vai te socorrer, meu irmão.
Não é melhor? Então tem que fazer a coisa certa, da forma certa. A diferença, querido, é que um filho que foi adotado ainda não é oficializado. Ele ainda não experimentou tudo. Ele pode gemer da dor, mas, querido, ele precisa saber que ele não é escravo. Ele precisa entender isso. O escravo, por que o escravo geme de dor? Porque escravo não tem futuro. Escravo não tem sonhos. Escravo não tem referência. Não tem. Agora, filho não. É o contrário. Filho pode sonhar. E muitas vezes ele ainda sonha pensando assim, papai vai ajudar nisso, naquilo. Ele sonha assim, um dia eu vou ter um carrão assim, 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 assim. Vou pedir 10 pau para o papai, para inteirar no carro. Ele já coloca a fatia que o pai vai ajudar. Por quê? Porque ele pode sonhar, ele pode ter expectativas na vida, né? Ele pode pensar no futuro, ele pode ter esperança. Por quê? Porque ele recebeu o espírito de adoção. Ele resolveu não ser mais escravo. Posso ouvir um filho aí para dizer amém? Então a segunda parte da sua libertação, põe a mão na cabeça e diz assim: estou livre do medo. Aqui não se trata, querido, de uma mudança de linguagem, apenas de Senhor para Pai. Não se trata só disso, mas se trata da mudança de ambiente, principalmente dos fundamentos, do interior de nós. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Não se trata de uma sensação apenas, trata-se de uma filiação. Não é só uma sensação, é de uma filiação. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que não vos torne de novo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, será que vocês não perceberam? Que quando vocês aceitaram Jesus, vocês foram tirados desse espírito? Pelo amor de Cristo, pelo amor do Pai, Ele está querendo dizer para nós assim, pelo amor do Pai, não tornem de novo a posição de escravo. Não volte ao comportamento, não volte a ter aquela sensação de escravo, que não tem ninguém por você, que não tem ninguém para te defender, que só querem botar carga em você, só querem escravizar você, só querem sugar você. Não volte para esse estado, não volte para essa sensação. Mas não saia, porque tem algo maior do que uma sensação, tem uma filiação. Lavrada, assinada com sangue, vertido na cruz do Calvário. É diferente. Esse Espírito me arrancou das trevas, me trouxe para a luz. Precisa entender que eu fui transportado para outro lugar. Não se trata apenas de um lugar, mas sim de um Espírito. Trata-se de agora estar num estado de Espírito, que agora vai me trazer vida. Como eu já falei, querido, a principal característica do escravo é qual? Qual? Eu vou falar isso esse domingo e o próximo para você guardar muito isso. Toda vez que o medo bater na sua porta, você, em nome de Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo vai lembrar você na sua mente. Medo é característica de escravo, e na hora você vai reagir e vai dizer, eu não sou escravo, eu sou filho. Ah, pastor, eu não consigo tirar minha habilitação, porque com a hora que chega lá me dá um medo. Você vai sentar lá, depois de fazer todas as suas aulas, vai sentar e dizer assim, eu não sou escravo, eu sou filho. E vai passar de primeira no teste, não em cima do instrutor. E vai ser vitorioso. Aonde o medo bater na sua porta, você vai nessa hora respirar fundo e dizer assim, eu não sou mais escravo, eu fui adotado, eu sou filho. Acabar com esse medo. Tem que acabar. Ah, porque a mídia está bombardeando, o medo vai morrer, não sei quantos milhões, não sei o que mais. Diz assim, problema de quem vai morrer. Eu tenho o Pai para cuidar de mim. Pronto.
É assim que a gente tem que começar a se posicionar, porque nós não somos escravos. Por isso, Ele nos deu, eles podem, querido, ser numerosos, os escravos, mas eles são subjugados. Você precisa parar de se relacionar com Deus com medo. Meu irmão, em nome de Jesus, o desafio aqui inicial é esse: pare de se relacionar com Deus com medo. Pare. Eu desafio você. Se você acha que é pecado, você pode dizer lá na sua oração: Deus, eu vim aqui hoje, olha, na moral aqui falar com o Senhor, assim, do jeito largado. E se o Senhor achar ruim, vai lá com o pastor Samuel e fala com ele, que ele que mandou eu chegar aqui, largadão, falando com o Senhor, chamando de pai, paizinho, papai, dizer aí, velho, tá na boa, tal. Se o Senhor não gostar, fala com ele. Pode mandar a bucha para mim que eu resolvo. Porque é um absurdo você dizer que conhece Jesus e chegar numa oração diante de Deus igual um escravo. Deus, Senhor, me perdoa. Senhor, se por acaso o Senhor quiser. Isso é oração de escravo, meu irmão. Pare de ser escravo. O Senhor não te chamou para fazer pedido de escravo. Por isso que as suas orações não chegam no céu, por isso que não é atendida, por isso que você está orando aí, sofrendo, gemendo, por problemas aí que vem 10, 20, 30 na tua vida inteira, orando, sofrendo, gemendo, reclamando pelo mesmo problema, não muda nem a reclamação, toda vez que encontra você é a mesma reclamação. Como é que está? Está na mesma luta, está na mesma dificuldade, o mesmo gemido de escravo, não muda nem um tom do gemido. Por quê? Porque diz que aceitou Jesus, mas ainda é dominado pelo espírito do medo. Mude pelo menos a partir de hoje sua oração. Pare de gemer e diga assim: Pai, hoje eu vim clamar diante do Senhor. Resolve essa bagaça hoje. Muda a linguagem. E se você achar que é pecado, diz assim: cobra do pastor Samuel. Depois você vai ver que você ainda vem agradecer: pastor, eu fui liberto. Porque eu saí daquela oração de escravo, mendigando as coisas de Deus, e eu descobri que eu sou filho, sou herdeiro de todas as bênçãos espirituais, que tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, meu irmão. Celebre, pode celebrar. Precisa entrar com intimidade de filho. Vamos voltar lá na origem. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica dentro de nós com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Deixa eu ensinar algo precioso. Preste bem atenção. Deus, Ele fala, pensa e age simultaneamente. Vou repetir. Deus pensa, fala e age simultaneamente. Ou seja, pensar, falar e agir para Deus é uma coisa só. Sabe por quê? Porque Deus não é como o ser humano. O ser humano, ele pensa uma coisa, fala outra e age diferente. O ser humano é aquele que ele está olhando para você dizendo assim: ridículo, eu te mato. Ele está pensando uma coisa, está falando outra, e está agindo diferente. É aquele que chega assim: amiga, quanto tempo? O ser humano é assim, né? Deus não. Se Ele disse assim: eu te amo, acredite, porque Ele pensou, falou e agiu, é uma coisa só. Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É uma coisa só. Agora, se Ele disser também: vou passar o rolo, meu irmão, já agarra sabe aquele dia que o pai pegava a cinta assim, dizia assim: hoje nós vamos acertar a coisa, que você já agarrava no perna assim, dizia assim: não. Já vai logo, já faz, apela logo. Faz logo que nem o rei Ezequias.
arruma a tua casa e vai morrer. Ele já correu para lá, botou a cara na parede, Senhor, tu sabe que eu só fui fiel, eu fui isso, fui aquilo. Tá bom, chorão. Diz para o profeta, volta lá. Dá mais 15 anos para ele. Eu, chorão, o Senhor vai dar mais 15 anos para ti. Desses 15 virou 30. Porque Deus sempre vai te dar mais do que Ele te prometeu. Sempre. Quando Deus promete algo, querido, pode esperar que Ele vai te surpreender. Sempre dá mais do que promete. Se vier menos é porque tu pisou na bola ou tu não obedeceu a cartilha completa. Então, se Ele falou que nós somos filhos, querido, Ele não pensou uma coisa e falou outra, não. Ele pensou, falou e agiu, é uma coisa só. É uma coisa só. Não é como aqueles indivíduos que vai lá fazer visita no Natal, lá num abrigo de criança, chega lá, enche as crianças de presente, beija uma, beija outra, coloca no colo, você é tão lindinho, eu vou levar para casa, não sei o que mais, depois toma e vai embora. Não, ele não faz isso. Ele vai lá, beija, ama, diz assim, eu vou levar para casa e leva mesmo. Então, ele faz as coisas simultaneamente. Ou seja, podemos dizer algo com a boca e o coração outra. Deus não, tá? Mas no mundo espiritual, o que se sente é falado. No mundo espiritual, as coisas são ditas de espírito para espírito. Por isso é que o Espírito de Deus testifica direto no nosso espírito. O Espírito de Deus, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor não vem aqui falar no nosso ouvido, um relatório e tal, até porque nós iríamos esquecer. Na hora que você aceita Jesus, você nem percebe, mas o Espírito Santo vem, entra em nós, dentro do nosso espírito, faz um acordo e uma aliança que está valendo para a eternidade. Não volta atrás, não se engana. Ele lá dentro já fez uma aliança quando diz assim, agora estou aqui para adotar você, que agora você é filho de Deus. Só que o que é que acontece? Se eu não buscar conhecer o Senhor, isso vai ficar só no meu espírito. Mas eu tenho que fazer o quê? Buscar conhecer o Senhor, me aproximar do Pai, ter relacionamento. Quando eu começar esse relacionamento, isso que está no meu espírito vai subir para a minha mente. E eu vou começar a ter entendimento. Quando eu tiver entendimento, a coisa é outra. Então, o que Satanás faz? Ele chega, já está no seu espírito, ele se atravessa bem no meio e diz assim, beleza, você é um crente chique, 10, ó, você está cheiroso, roupa linda, ir para a igreja. Ah, não precisa ir todo dia na semana, não. Fazer escola, estudar, bobeira, perca de tempo, fica em casa, você trabalhou, está cansado. Você já é crente mesmo, você vai para o céu. Só que na hora que ele bloqueia, para que este entendimento não chegue no teu espírito, aí você vai relaxando. Por isso que o texto, naquela última linguagem, diz, não seja relaxado. Porque na hora que você é relaxado, você está todo aqui, e ele vai te empurrando, 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 e você vai como uma onda no mar, Aí cai lá no espírito do medo. Na hora que vem a pressão, ai, eu vou morrer, eu quero a morte. E o Espírito Santo está lá dentro, dizendo, ei, está aqui já, cara. Não, porque não tem jeito, não tem solução, meu papai. Que nem escravo, gemendo, 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 gemendo. Agora, quando você aceita o Senhor, busca conhecer, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, que vem a pressão, que vem tudo, você ainda canta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a oliveira minta, ainda que falte rebanho no curral, eu, porém, me alegrarei no Deus da minha salvação, Ele me faz cavalgar pelas alturas, minha vida está nas suas mãos. A conversa é outra, meu irmão. Aí você vê um buraco daqui para lá e Satanás enchendo o saco assim, vem cá, Satanás, já que não está fazendo nada, peraí, serve de ponte aqui para me passar para o outro lado. Então passa por cima dele, porque essa autoridade para pisar nele é sua, meu irmão. Romanos 16, 19 diz que é você que vai pisar em Satanás. Não, o espírito de medo tem que pisar em você. É isso que a gente precisa entender, querido. A verdade não é apenas uma expressão fonética, que a mente pensa, mas é um estado de espírito que eu preciso entender sobre esta palavra de Deus. O filho não se concentra no sofrimento de hoje. Preste bem atenção nisso. O filho
não se concentra no sofrimento de hoje, mas ele olha para frente, para a glória do amanhã. Diga comigo, o filho não se concentra nos sofrimentos de hoje, mas ele olha para frente, para a glória do amanhã. Filho, é mais ou menos assim. Você vai passando com o pai em determinado local e você olha assim, pai, eu queria isso aqui. Aí o pai olha para vocês assim, filho, hoje não é possível. Não tem dinheiro. Mas na hora que sair o dinheiro, chegar o pagamento, entrar o dinheiro, eu compro para você. Isso é filho. Ele vai voltar para casa tranquilo. Ele não vai voltar para casa desesperançoso. Ele vai passar o dia de hoje sem aquilo, sem o seu desejo. Pode. Mas ele vai ter uma certeza que amanhã, depois, virá. Seja aquilo, seja outra coisa, de alguma forma o pai vai solucionar, vai recompensar. Ele tem uma esperança para amanhã, ele tem uma certeza para amanhã. Ele sabe que vai ter uma intervenção do pai para amanhã. O escravo não. O escravo é aquele que, se ele precisar de alguma coisa para hoje, o senhor diz assim, te vira. E ele que faça. Então é essa percepção que nós precisamos ter, querido. Que o seu sofrimento de hoje, quando você leva ao Pai, vai produzir glória amanhã. O que é que a Bíblia diz? Que os nossos leves e momentâneas tribulações não podem ser comparados com o peso eterno de glória que Deus reservou para nós. Você já ouviu isso na Bíblia? Alguém já ouviu? É o que Deus reservou para nós. É o que Deus tem para nós. Em Romanos 8,18, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos que eu estou lendo com você, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Não dá para ser revelada. E ainda, querido, no mesmo texto de Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo. Aguardando a adoção. É a última coisa que eu quero falar hoje com você. É a última coisa. Sabemos que a criação geme, porque ela tem lembrança lá do Éden. O espírito humano tem lembrança do Éden, do início, da natureza sem pecado, mas veio a queda, atrapalhou muita coisa. E aí diz o texto que ela suporta a angústia até agora. Tem uma chave aqui para a sua saúde espiritual. A visão aqui é que é um futuro que me fortalece na hora da angústia. Sabendo que esse presente, a luta, a dificuldade que está passando no presente, querido, ela não representa a minha história. Ela não representa o meu futuro. Não, querido. A adoção não é manifestada aos filhos ainda. Os filhos ainda não receberam claramente e abertamente. A adoção que Deus faz conosco, ela é progressiva. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda não está abertamente, pois que a criação geme, mas vai chegar uma hora que todos vão saber. Por quê? Primeiro, porque a humanidade toda estava no pecado, todo mundo lá, na escravidão. Aí o Senhor começou a resgatar uns, outros. Por isso ainda tem muita gente gemendo. A criação geme pela manifestação de quem? Pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. É por isso que tem muita gente gemendo, querido, no mundo, no pecado. Porque nós que já fomos adotados, é que temos que ouvir o gemido deles e dizendo assim, precisa gemer não, coleguinha.
eu fui adotado. E lá na casa que eu fui adotado, ainda tem lá um cafofinho para você, tem um lugarzinho para você. Vamos embora, dá a mão aqui. Aí você traz na presença do pai, diz assim, ô pai, sou isso aqui para ser, né? Irmãozinho. Aí o pai, beleza, pode colocar junto aí que está adotado. Por isso que ele diz que na casa do pai tem muitas moradas. Agora, quem é essa ponte para abrir a porta, para entrar na casa do pai? Quem já é filho. A criação geme, que os que já são filhos se manifestem indo lá e traga outros para ser filhos e irmãos. Aqui, para você entender, querido, na época dos romanos, quando Paulo escreveu isso, o homem, ele podia adotar uma criança, e por mais que todo mundo na sociedade soubesse que ela era adotada daquela família e tudo mais de respeitada, ela era tornada oficialmente adotada quando se levava diante das autoridades constituídas, era tirada as vestes anteriores e colocada uma veste da família nele. Era adotado como filho, era colocado roupas adequadas daquela família. E aí se dava essa condição. Agora você vai entender quando a Bíblia diz que quando nós formos arrebatados, o Senhor nos dará vestes novas. Porque nós já somos adotados aqui na terra, como filhos, amém? Já somos reconhecidos como filhos. Já podemos adentrar na presença do Pai como filhos. Já podemos conversar como filhos, já podemos receber. Agora, o carimbo final vai ser quando nós formos arrebatados. Que nós fomos recebidos pessoalmente pelo Pai. Que Ele tirar das suas vestes e colocar em nós, para nós recebermos. Hoje, como é que se faz isso? Você pega uma criança, você leva para sua casa, já é seu filho? É, porque primeiro você adota no coração. Já é seu filho. Você já colocou, beleza. Mas legalmente você faz os trâmites dos papéis, para poder dar publicidade para todos ficarem sabendo que são filhos. Mas o Senhor quer fazer algo sensacional e eu quero assim terminar com você. Amém? Robson, vem cá. Chama aqui o Robson, que o Robson, desde quando chegou aqui, foi praticamente adotado. Só para ensinar como é que Deus quer fazer. Um dia, ele estava na situação como se fosse escravo no pecado. Até que um dia ele ouviu o chamado do Senhor para se tornar filho. E aí, ele foi chamado como filho. E hoje ele está aqui no altar, ministrando como filho, trazendo o coração de Deus no seu coração, declarando Deus na sua vida, fazendo como filho, falando com Deus, recebendo de Deus, ministrando com Deus e tudo mais. Todo mundo sabe que é filho de Deus, sim ou não? Sim. Mas o momento mais precioso dessa adoção vai ser no dia que tocar a última trombeta, que o Senhor disser lá do céu: vinde bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E quando o Senhor chamar, que o Robson ouvir, e chegar lá na eternidade, o Senhor vai chegar lá, vai tirar das vestes antigas deles aqui da terra. Eu não quero se libertar nem das vestes antigas. Sai! E vai pegar agora, pegar das suas vestes celestiais, e vai dizer assim: tu és meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Entra no gozo do seu Pai. Essa é a promessa que Deus quer fazer na sua vida. Fique em pé e celebre ao Senhor. Você foi chamado para ser filho, meu irmão. Filho herdeiro de um céu, de uma bênção espiritual, meu irmão. Em nome de Jesus, celebre mais forte. Você não foi chamado para ter um espírito de medo, mas foi chamado para ser filho. Liberto.
Oh, aleluia. Então comece a agradecer ao Senhor nessa hora. Entre com ousadia na presença do Eterno, como filho nesta hora, colocando em prática essa palavra e dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não ando mais debaixo de espírito de temor. Eu não ando mais debaixo de espírito de medo, Senhor, mas eu ando na condição de filho de Deus. Hoje o Senhor quer arrancar todo medo, todo temor. Espírito de medo não pode fazer parte da sua vida, meu irmão. Você foi chamado para ser filho. O mundo já sabe, já dentro de você já está selado que você é filho, e vai ser os céus, a terra publicado no dia que o Senhor buscar a sua igreja, que você vai morar na morada do Pai, de eternidade em eternidade. Mas para isso você precisa vencer esse espírito de escravidão e de medo, e reconhecer a tua condição de filho. Pare de gemer como se fosse um escravo. Pare de aceitar o medo como orientação da tua vida. Pare de reclamar como escravo das coisas da vida, mas passe a partir de hoje em clamar como filho. Passe a partir de hoje em adorar como filho. Passe a partir de hoje se apresentar diante de Deus como filho. Passe a partir de hoje falar com Deus como filho. Tome uma posição de filho a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Faça isso nessa hora. Fale com Deus como Ele é. Ele é o teu Pai. Ele é aquele que reservou o melhor do céu para você nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou.
sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus pode celebrar. Pode dizer: Abba, eu te amo. Abba, eu te amo. Oh, filho, aleluia. Filho, filho do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Deus não te salvou para gemer como escravo. Deus te chamou para cantar como filho livre, para adorar como um filho livre, para viver como um filho livre, para ser filhos e filhas livres de um reino de paz, de amor, de alegria. Você tem dentro de você o Espírito de Deus, que traz a você a adoção, pelo qual você pode dizer: Abba, Pai, Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do espírito da escravidão, nos tirou do espírito do medo e nos fez filho do Deus vivo. Ah, como é bom, como é precioso. A todos quanto receberam o Senhor Jesus, foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Escute bem isso. As pessoas, por falta de conhecimento, dizem: eu sou filho de Deus. Todos nós, quando nascemos nessa terra, a Bíblia diz que somos criaturas feitas pela mão de Deus. E se há um sentimento que rege todas as criaturas, chama-se medo. Um animal pode ser selvagem, um animal pode ser forte, mas existe alguma coisa que ele tem medo. Ou ele tem medo de um outro animal na cadeia alimentar acima dele, ou ele tem medo de um determinado nível de barulho, ele tem medo quando é disparado uma arma de fogo. Alguma coisa limita ele, e esse limite para qualquer criatura chama-se medo. Quando nós fomos criados também, querido, fomos criados como criatura, e como toda criatura, o fator limitador do ser humano também chama-se medo. Por isso o Senhor nos deu a oportunidade de recebermos Jesus, para agora termos o espírito de adoção, para superarmos o medo e agora vivermos essa experiência do amor de Deus. E nessa experiência do amor de Deus, subirmos de nível. E agora nós não vamos viver mais por medo, nós vamos viver por temor, que é diferente de medo. Ter medo é uma coisa, temor é outra. Ter medo é por imposição, temor é por reverência, é por respeito, é por reconhecimento. Então nós saímos da condição de escravos, movidos pelo medo, e agora fomos adotados. Não precisamos ter medo do Pai. Agora nós reverenciamos, nós respeitamos, mas somos adotados como adultos, para ter livre acesso. Mesmo com respeito, mas temos livre acesso a Ele. E essa adoção só é feita por um caminho,
quando nós recebemos Jesus Cristo, que foi quem pagou o sangue na cruz do Calvário, foi quem pagou, vamos dizer assim, as taxas da adoção, pela sua redenção na cruz do Calvário. Não existe outra forma, não existe outro caminho, senão receber Jesus, para sairmos da escravidão do pecado e sermos filhos de Deus. Você que me ouve, ouviu essa palavra, que está aí na sua casa, em qualquer outro lugar, a regra para todos nós é a mesma. Você precisa tomar uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa se tornar filho de Deus. Criatura você já é, mas para se tornar filho de Deus e viver tudo isso que eu falei durante esses minutos dessa palavra, você tem que tomar uma decisão e dizer: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se essa é a sua decisão, escreva aí nos comentários, ou então entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está sendo colocado aí na tela. Nós queremos acompanhar você, nós queremos que essa adoção, como eu expliquei durante a palavra, ela não fique só no teu espírito, mas ela chegue como entendimento na sua mente, para você poder viver esses privilégios de ser filho de Deus. Queremos estar com você, acompanhar você, mesmo que você seja de longe, através dos meios digitais, para que Deus te abençoe. E se tiver alguém nesse santuário, nesse salão, que ouviu essa palavra, quer tomar essa decisão de a partir de hoje se tornar filho de Deus, você também precisa tomar essa decisão, para não ser apenas uma criatura movida pelo medo, mas um filho do Deus vivo, para ter uma nova jornada, uma nova caminhada. Esse mês é um mês de libertação, é um mês que o Senhor quer nos libertar do medo e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Eu quero pedir a cada líder de célula, pegue o link dessa palavra, envie para cada discípulo seu, não coloque nem em grupo, coloque individualmente, para cada um, para que eles possam entender dessa verdade e essa liberdade. Até para aqueles que estão longe da casa do Pai, mande individualmente a cada um, para que eles entendam que nasceram para ser filhos e não para voltar à escravidão, mas para viver essa verdade em nome de Jesus. A você que até agora nos assistiu, que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda e sobrenatural, que você entenda esse processo e se torne o verdadeiro filho de Deus vivo. Quarta-feira nós estaremos aqui encerrando mais um projeto, porque vencedores são finalizadores. Encerrando um projeto sobre como ter uma vida abençoada. Que projeto maravilhoso. 7 semanas que nós tivemos aqui aprendendo como ter uma vida abençoada. E você pode ter essa vida abençoada também, em nome de Jesus. Quarta-feira é a nossa última palavra. Que você possa estar conosco a partir das 19h30 para receber essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e este próximo mês traga liberdade de todo espírito de medo e traga você a essa dimensão de filho de Deus. É o que nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. A você que está aqui, querido, que está na casa do Senhor, culto, eu tenho alguns recados que nessa hora você. Nós vamos nos Amanhã, apresentar diante do segunda-feira, está altar. acontecendo a nossa O escola culto, de para ser dons. completo, ele tem que ter Se você 4 tem elementos: interesse em participar dessa turma palavra, para louvor, descobrir os seus oração dons e e saber oferta. como usá-los, você